Está no ar o programa TV UniCeub. Hoje você acompanha alguma das melhores reportagens da terceira temporada. Em estúdio, uma entrevista sobre a evolução do movimento das mulheres negras no Brasil. No ringue, a história de sucesso do lutador Vicente Luque. E para você que está perdendo os cabelos, uma reportagem completa para tirar todas as dúvidas. Eu sou Amanda Kida, estudante recém-formada em jornalismo pelo UniCeub e vou apresentar o programa de hoje. Cabelo é coisa séria e é por isso que perder as madeixas pode ser algo tão desafiador para algumas pessoas. Os primeiros tufos que vão embora podem deixar a pessoa extremamente preocupada e, em alguns casos, até depressiva. Mas para tudo há uma solução. Caso você esteja passando por isso, saiba que profissionais podem ajudá-lo a resolver ou pelo menos a diminuir os efeitos de um drama que acontece principalmente com os homens. O cabelo é uma das características fisiológicas mais marcantes do ser humano. Você tem indústrias de estética construídas em volta disso, e não necessariamente no Ocidente, em todos os lugares. E é tradicional. No Japão, por exemplo, um samurai ou um homem de uma família nobre, ele deixa o cabelo dele inteiro crescer durante uma certa época e depois ele faz um nó específico. A maior humilhação que essa pessoa pode sofrer é ter um inimigo depois de um combate, a pessoa perdeu, pegar o cabelo e cortar o cabelo dele. Então a gente já sabe que para as mulheres o cabelo é fundamental, é um traço distintivo de marcação de identidade sexual. Agora para os homens é importantíssimo também. Só que a cultura da masculinidade, né, ela oclui as coisas, os homens não falam sobre isso. O Trump está fazendo a famosa técnica que pelo menos na Itália chamam de riporto. Você deixa um pedaço do cabelo crescer e tudo mais e você joga ele para frente e faz aquele chito flamboyant que ele tem na cabeça. Para muitas pessoas, aquilo é uma forma de você manter a virilidade, a juventude, aquele grande cabelo de Sansão, dá poder, né? Vibrância sexual para o sujeito. E no Kim Jong-il tem uma coisa muito curiosa, eu estava vendo outro dia que tanto as mulheres quanto os homens têm, se eu não me engano, 15 cortes de cabelo que são permitidos pelo Estado há 50 anos e todo mundo tem que ter um daqueles 15. Então o cabelo, ele não é somente uma excrescência queratinosa, ele bota o seu lugar na sociedade. Homens que são mais selvagens, o famoso cabelo comprido. O exército, um tipo de cabelo específico. Então a gente vê isso muito. O processo de tornar-se careca pode ser um processo muito leve e muito bem aceito, ou pode ser um processo que gera ansiedade, inclusive pode gerar quadros de depressão. Você pode ser um rapaz de 35 anos de idade, poxa, você é moço, você é novo, você tem uma careca avançada, vai para uma entrevista de emprego, talvez o cabeludo consiga a entrevista de emprego e não você, porque você passa a ideia de ser mais velho. Perda de controle das coisas. Como é que eu resolvo esse cabelo? Esse cabelo tá caindo, meu Deus do céu. Aí vem aquelas fórmulas muito doidas, né? As simpatias e não sei mais o que, remédios, etc. Só que são muitos remédios, são muitas terapêuticas e nem sempre, número 1, os remédios funcionam e número 2, as terapêuticas são buscadas pelos homens. E, afinal de contas, a gente não é educado a entrar em contato com o nosso mal-estar. A gente se silencia e vai em diante. Não é você. Você não está se tropeçando, você não está se atrapalhando, você não está deixando de ser menos viril ou menos possante ou qualquer coisa do gênero. Não. Se isso está acontecendo, é simplesmente um marcador biológico. Então olha para as pessoas à sua volta e, tudo bem, você vai escutar algumas piadas. Aceite bem as piadas e também indique para as pessoas até o nível de conforto que você está disposto a chegar com essas piadas. Porque isso é fundamental, né? É importante lembrar que o pelo ele tem as suas fases, né? Fase anágena, que é a fase de crescimento, a fase catágena, que é a interrupção desse crescimento, e a telógena, que é o desprendimento, tá? Boa parte dos fios está na fase anágena. Quando a pessoa começa a perder mais de 100 fios por dia, em média, já fala a favor de alguma condição preocupante. Outra coisa que é importante o paciente notar é a rarefação que está surgindo, o grau dessa rarefação. E se esse processo aconteceu em curto espaço de tempo, acontecer em curto espaço de tempo, perder muitos fios por dia, mais do que o esperado, são sinais de alerta. Às vezes o paciente está perdendo há 1 ano o cabelo de uma forma bem lenta, e isso é fisiológico, mas não significa que não precisa tratar. É um homem que tem história de
calvície na família e já está começando o seu processo. Vamos dizer que é um homem por volta dos 30 anos de idade, tá? Agora, pode acontecer também um outro paciente que há 2 semanas começou uma queda profusa de cabelo, uma queda realmente importante. Tem que ser investigado uma causa, às vezes tem uma causa orgânica para isso, às vezes estresse emocional, estresse físico, carências nutricionais, problemas na tireoide, no funcionamento da glândula tireoide também podem levar, né, à queda de cabelo. Então tudo isso a gente tem que pensar ao encontrar com um paciente com queda de cabelo, tá? E tem que ser devidamente investigado com exames laboratoriais. Tem um exame muito importante que se faz em consultório dermatológico mesmo, que se chama tricoscopia, que é a análise dos fios de cabelo e do couro cabeludo com uma lente de aumento, com um aparelho específico que é o dermatoscópio. Isso muda muito a abordagem diagnóstica. Dependendo do tipo da causa, né? Então vamos dizer que a causa mais comum é a calvície, que é a alopecia androgenética, tá? Que tem característica hereditária né? E é mais comum em homens, né? Existem várias medicações, né? Que aumentam, por exemplo, a fase de crescimento do fio. Tem outras medicações que vão atuar bloqueando a ação hormonal no folículo piloso. Né? E tem medicações, e essas medicações elas podem ser de uso oral e de uso local mesmo. E tem até mesmo procedimentos que podem ser feitos para ajudar nesse processo, né? Como a injeção, né, local mesmo de medicações, tá? De fatores de crescimento. Tudo tem que ser avaliado em cada caso. A estética ela pode entrar tanto no tratamento, tá? No tratamento a gente vai tentar restabelecer, né, a questão do nascimento do cabelo e também, né, a gente vai tratar o próprio crescimento capilar. Então hoje a gente tem a intradermoterapia, né, que é um procedimento invasivo. Nós temos também tratamentos tópicos, como a utilização do minoxidil, que é muito conhecido por muitas pessoas, né? O laser, ele é o tratamento através da luz, né? E a luz, então, vai atingir o couro cabeludo, vai atingir o folículo piloso e, dessa forma, estimular o crescimento do cabelo. Hoje a gente tem o procedimento de micropigmentação de sobrancelha, micropigmentação de boca para pintar a sobrancelha, pintar a boca, fazer contornos faciais. A gente utiliza a micropigmentação no próprio couro cabeludo. Puxa, o acolhimento eu acho que é fundamental. Tratamento também é fundamental, mas eventualmente se você vê que a pessoa está incomodada com isso de alguma maneira, pergunte para ela como é que você pode fazer ela se sentir bem. E no próximo bloco, uma entrevista com a advogada Ilka Teodoro sobre os desafios das mulheres negras no Brasil. A gente volta já. Ser mulher no Brasil não é nada fácil. Ser mulher, negra e moradora da periferia das grandes cidades é um desafio ainda maior. Essa luta existe há muito tempo, mas só recentemente o movimento das mulheres negras tomou as redes sociais e ganhou muito mais visibilidade. As batalhas e as conquistas desse movimento são o tema de hoje no estúdio UniCeub. No século V a.C., o poeta grego Eurípides escreveu a peça Medéia, que trata dos problemas vividos pelas mulheres de sua época, com destaque para a violência e o autoritarismo a que as mulheres eram submetidas. 2.500 anos depois, ainda há mulheres no mundo que vivem em condições semelhantes às vividas pela personagem de Eurípides. Para conversarmos sobre os desafios que as mulheres enfrentam em nossa sociedade, especialmente as mulheres negras, convidamos a advogada e ex-aluna do UniCeub, Ilka Teodoro. Ela foi presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Distrito Federal e é diretora da Artemis, uma ONG que atua em todo o Brasil em defesa dos direitos da mulher. Ilka, muito obrigado por sua presença, é um prazer tê-la conosco. Ilka, no Brasil existem já várias iniciativas, também chamadas de ações afirmativas, né? No sentido de tentar dar visibilidade à questão que envolve a violência contra a mulher, especificamente a mulher negra, né? Eu
queria que você dissesse para nós se essas iniciativas são suficientes, se é necessário mais visibilidade. Olha, professor Henrique, existem diversas iniciativas, mas não são suficientes ainda. Né? A questão da violência contra a mulher e a questão da situação da mulher na sociedade, ela é uma situação que envolve uma série de medidas que precisam ser adotadas. Ela é uma questão que precisa ser enfrentada de maneira transversal, é uma questão que precisa ser enfrentada de maneira multidisciplinar e as iniciativas que nós temos hoje ainda são muito pontuais, né? Principalmente quando envolvem as mulheres negras, porque a gente hoje não tem políticas públicas suficientes e que enfoquem a questão como precisa ser enfocada, né, de maneira interseccional, que envolvam não só as violências de gênero, mas que percebam também as questões de raça e as questões de classe. Então, temos iniciativas de proteção das mulheres, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, temos algumas iniciativas como a questão das cotas raciais, tivemos alguns avanços legislativos recentes, como a PEC das domésticas, que acabam pegando, né, um nicho das mulheres mais pobres, que trabalham em serviços que são precarizados, mas ainda temos muita coisa para avançar. Essa questão da violência contra as mulheres, especificamente as mulheres negras, no Brasil chega a beirar a tragédia, né? Eu estava olhando os números do mapa da violência de 2015 e essa violência contra as mulheres negras no Brasil aumentou em mais de 54%, né? Isso é um absurdo, né? É quase uma tragédia, a gente poderia dizer. Sim, é exatamente isso. E justamente o enfrentamento da questão de forma interseccional é importante por causa disso. Quando você analisa o mapa da violência de 2015, você percebe claramente, quando você faz o recorte de raça na análise dos dados, você percebe claramente essa diferença. Enquanto, após a edição da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher branca diminuiu, a violência contra a mulher negra aumentou. Mas por que não tem o mesmo efeito? Se são mulheres e a lei é justamente porque aí não entra a violência só de gênero, entra a questão racial também. Nós vivemos num país que, apesar de não se reconhecer racista, é um país extremamente racista. Nós temos um passado escravagista do qual a gente ainda não conseguiu avançar com relação a essa temática, né, da questão racial e do racismo no Brasil. Então, quando você analisa as questões de violência contra a mulher, você percebe claramente que tem um componente racial, né, que influencia diretamente nos números. Então, enquanto nós não nos reconhecermos como racistas, não conseguimos enfrentar essa questão do ponto de vista racial também, continuaremos a ter essa diferença de tratamento. Infelizmente, a violência contra a mulher, principalmente contra a mulher negra, ela não se restringe à questão física, da violência física, né? Existem outras formas. Por exemplo, a questão da mortalidade materna, ela é muito mais alta quando se trata de mulheres negras do que em relação às mulheres brancas. O que acontece? Por que isso acontece? Bom, a gente tem várias situações. Com relação a não ser só violência física, a gente tem diversas formas de violência contra a mulher, violência patrimonial, violência psicológica, violência sexual, os assédios no ambiente de trabalho e na rua, enfim. E com relação específica à mortalidade materna, de fato, os números também diferem. Existe uma diferença de tratamento, que a gente denomina, em razão do racismo institucional, uma diferença de tratamento nos sistemas de saúde para as mulheres brancas e para as mulheres não brancas. E aí eu não falo especificamente da mulher negra, porque existem outras etnias que recebem tratamento preconceituoso no sistema de saúde também. E o que acontece? Em diversas situações, a mulher negra sofre preconceito nesse atendimento. Então, ela recebe menos analgesia, né, menos medicamentos analgésicos no seu atendimento de saúde. E quando ela chega no hospital numa situação de emergência, seja decorrente de um abortamento natural ou provocado, seja decorrente de uma cesariana de emergência, enfim, ela não é tratada da mesma forma, né? Então, existe esse preconceito no atendimento e isso tem um link direto com os números de mortalidade. Existe uma mortalidade materna muito maior das mulheres não brancas do que das mulheres brancas, né, que está diretamente relacionado com essa forma de atendimento. Das inúmeras iniciativas que a gente sabe que já existem e que tentam ganhar visibilidade junto à sociedade, eu queria que você falasse então um pouquinho para a gente encerrar sobre as atividades que você desenvolve lá com a Artemis. Bom, muito bom. A Artemis, ela é uma ONG, né, uma organização da sociedade civil
é denominada também de uma aceleradora social, em função da forma do trabalho que a gente desenvolve. Nós temos um site, www.artemis.org.br, e o nosso trabalho é um trabalho estratégico. Nós trabalhamos com advocacy, procurando incidir diretamente em políticas públicas. Então, a gente trabalha tanto na construção de políticas públicas, como no trabalho de fiscalização da implantação dessas políticas públicas. Então, a gente fiscaliza a gestão do sistema de saúde no Brasil, por exemplo, a gestão do combate à violência no Brasil, e a gente atua também junto ao Poder Legislativo para a criação de normativos, né, que possam proteger as mulheres e construir todo um sistema de direitos que efetivamente nós façamos jus aos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil ratifica. Que bom, olha, eu fico muito feliz de tê-la conosco aqui, agradeço muito a sua presença e espero contar com você em outras oportunidades para que a gente possa discutir essa questão, que é uma questão que incomoda muito e que precisa de ser discutida, ser dita, né? Então, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, professor Henrique, agradeço ao Uniceub por estar aqui de volta à minha casa. Muito obrigada. Estúdio Uniceub deste domingo fica por aqui. Entre na nossa página, nos envie uma mensagem dizendo que assunto ou pessoa você gostaria de ver aqui nos próximos programas. Até domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá. E no próximo bloco, a história de um vitorioso, o lutador de UFC, Vicente Luque. Você não pode perder. A gente volta já. Vicente Luque nasceu para ser um campeão. O lutador do UFC tem 25 anos e já tem 5 vitórias com disputas em Londres, Nova York e Las Vegas. O ex-aluno de Educação Física do Uniceub nos recebeu para um treino na academia em Brasília e em sua casa, onde conversamos com suas musas inspiradoras. A respeito do Vicente, uma grande diferença que eu vejo nele é a cabeça de campeão. Qualquer pessoa que fala assim, eu encontrei o Vicente na balada, não encontrou. E não é uma coisa assim falsa, é dele. Então ele está assim nessa vida desde os 17 anos. Ele é motivado ao sonho dele de criança. Então ele não vai abrir mão de nada para isso acontecer. Isso é um time porque minha vida inteira gira em torno disso. A minha mãe, primeiro, que é a minha influência na luta, na arte marcial, é onde eu comecei. O primeiro contato que eu tive na arte marcial foi aos 3 anos por causa da minha mãe e por causa dela, porque a gente está junto, a gente se conheceu muito novo, a gente se conheceu com 16 anos e a gente veio amadurecendo e se tornando adultos juntos. Então a gente vem construindo, de certa maneira, uma vida juntos e a luta é a minha profissão, então é um time, porque elas duas são que me dão força para poder estar treinando mais e lutando sempre. Meu objetivo desde o dia que o Vicente nasceu, né, é a felicidade dele. Tudo que ele realmente quer, ele vai realizar, porque esse é o Vicente, um realizador. E eu, claro, eu sou mãe, então eu tô junto com eles, né? Porque o que eu quero é a felicidade deles. Hoje começou com a dele e hoje é a deles, a realização em todos os aspectos, e trabalhamos juntos, compartilhamos juntos, sofremos juntos. Eu acabei de me formar em comunicação social, em publicidade e propaganda, e desde o início do curso eu vi que era uma oportunidade que eu tinha tanto de conhecer um pouco mais, né, da profissão e tudo, e de ajudar ele. Influência. Não sei bem, assim, claro, todo pai, toda mãe tem influência porque mostra as primeiras coisas, né? Eu apresentei várias coisas, muito pequenininho, as artes marciais, mas depois, quando ele quis parar, ele parou, ele treinou, ele fez vários outros esportes, né? E um dia ele voltou de novo para as artes marciais e se achou não apenas num hobby, mas achou a profissão dele. Eu pratiquei artes marciais por muito tempo, assim, antes de chegar no karatê, eu pratiquei muitos esportes, sempre gostei de esporte, mas quando eu cheguei no karatê eu me encontrei. Para quem não sabe, meu pai jogou rugby até os 43 anos. Então eu venho de duas pessoas que são praticamente atletas a vida inteira
e acho que tá no meu sangue. E com 15 anos foi quando eu comecei a treinar o Muay Thai, porque eu escolhi, eu fui pra minha mãe e falei, mãe, eu quero treinar Muay Thai, é o que eu quero. Eu vi o Vanderlei Silva, o Shogun despontando no MMA e eu falava, não, é isso que eu quero fazer. A emoção de lutar é o que me deu aquela vontade de... Não vontade, de saber que era aquilo que eu tinha que fazer pro resto da vida. Porque o que eu sinto quando eu entro pra lutar, não tem nem como explicar. E só quem já entrou lá e sabe o que é pra entender. E é uma coisa viciante. Então, depois da minha primeira luta, com 6 meses de treino de Muay Thai, eu tive o campeonato de Muay Thai, eu lutei, perdi minha primeira luta, mas eu sabia que aquilo ali que eu queria fazer. Hoje, eu tô lutando no maior evento do mundo, que é o UFC, é onde qualquer pessoa que compete MMA profissionalmente quer estar. E eu entrei pelo TUF. TUF é o reality show do UFC, é como se fosse um Big Brother, a gente fica numa casa morando com todos os adversários. E aí vai lutando, e no final, quem se deu bem acaba entrando pro UFC. No UFC, são 2 anos agora que eu tô fazendo. O resultado é bom, são 4 vitórias e 2 derrotas. Eu estreiei com uma derrota contra um adversário que também tinha participado do TUF. Foi uma luta onde ele ficou me botando para baixo, me amarrando, mas enfim, eu corrigi os erros, eu consegui emplacar 4 vitórias seguidas, sendo que 2 por finalização e 2 por nocaute. Tava vindo numa sequência boa e também uma sequência onde eu fiz muitas lutas próximas e acabou me sobrecarregando um pouco e eu tava naquela, não, vamos nessa, tava feliz, tava me sentindo bem. Peguei uma luta agora no início desse ano, em março, e perdi. Eu perdi essa nos pontos também, foi uma luta parecida também, onde o cara também ficou me amarrando mais na grade. E então eu venho de derrota agora, mas também eu acho que eu tô vivendo um momento muito bom, um momento que eu tô evoluindo muito, corrigindo os erros e me preparando para poder entrar nos top 15 e continuar essa subida até o cinturão. Adoro ver o Vicente lutando. Eu sei que naquele momento ele está no auge, no ápice da felicidade. Isso ajuda muito, né? Ver a alegria que ele tem quando ele vai lutar. Não é o Vicente que é o guarda-costas da Carol, não. É a Carol que é o guarda-costas do Vicente, porque ela defende esse menino contra tudo e qualquer coisa. Então acho que o segredo é esse, é ser a gente, acreditar naquilo. Isso é uma coisa que minha mãe me passou desde pequeno, sempre. Acreditar naquilo que você quer ser, e você vai ser. E eu sei, eu acredito sinceramente que eu posso ser qualquer coisa no mundo. O que eu escolher ser, eu posso ser. E eu acho que isso me colocou onde eu tô hoje. Nós, da TV Uniceub, agradecemos pela sua companhia neste ano de 2017. Que o novo ano, que se inicia daqui a algumas horas, seja um tempo de paz, que nós tanto precisamos, de consciência e que seja também um ano de muita prosperidade. Para você, um abraço cheio de carinho de toda a família do Uniceub.